Seja bem-vindo, que bom ter você aqui conosco em mais um vídeo do nosso canal aqui do Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo. Vou sempre falar isso nos começos do vídeo, né? Seja sempre bem-vindo, porque a gente quer que esse ambiente seja um local onde você beba do que tem de mais belo da doutrina católica. A gente quer oferecer, quer ofertar para você aquilo que a gente vem buscando aí ao longo de mais de 12 anos de estudos e de dedicação à evangelização. Eu me chamo Vinícius e durante os próximos minutos eu quero mostrar para você como Nosso Senhor nos ensina a vencer a concupiscência. Mas antes, aquele pedido de sempre, né? Já se inscreveu no canal? Olha, desculpa insistir, né? É chato. Poxa, toda vez, se inscreve no canal. Infelizmente, eu preciso recordar sempre isso. Por quê? Porque essa plataforma, ela analisa, olha, a relevância do canal, a relevância do conteúdo pelo número de pessoas que estão inscritas no canal. Então, eu te peço, né, desculpa mais uma vez ter que pedir isso, mas nos ajude, se inscreva no canal, né? Veja que nós somos ainda pequenos, né? Nós somos muito pequenininhos, mas a nossa ideia é crescer para que a gente alcance mais pessoas, para que a gente traga um conteúdo cada vez melhor, com qualidade melhor. Para isso, a gente precisa da sua ajuda. Não custa nada para você, só você se inscrever e é uma forma de contribuir com o nosso apostolado. Então, conto com você, hein? Vamos seguir aqui para o nosso conteúdo. Jesus, sendo verdadeiro homem, ensina à humanidade como viver segundo a natureza humana. Então, vamos pegar aqui o que a gente falou na aula passada. Falamos das filhas da filáusia, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Lembra que lá atrás a gente falou sobre o princípio da recapitulação? Cristo, sendo o novo Adão, assume aquilo que era próprio de Adão, que Adão não assumiu. Então ele, sendo o novo Adão, por isso este nome, né, novo Adão, ele toma sobre si a humanidade e, fazendo isso, ele dá a nós, pela justificação, né, apresentando a sua vida ao Pai, ele abre de novo o céu a nós. Por isso é importante bater sempre nessa tecla. Jesus é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. E sendo verdadeiro homem, ele nos ensina a humanidade. Ele nos ensina como viver segundo a natureza humana. Eu quero ler aqui para você o que São João Paulo II, na sua primeira encíclica, ele escreve. Sua primeira encíclica, a Redemptor Hominis, ele fala o seguinte: imagem de Deus invisível. Ele é o homem perfeito. Ele quem? Cristo, que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado, já que nele a natureza humana foi assumida sem ter sido destruída. Por isso mesmo, também nosso benefício, ela, nossa natureza humana, foi elevada a uma dignidade sublime, porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo, a cada homem, trabalhou com mãos de homem, pensou com uma mente de homem, agiu com uma vontade de homem e amou com um coração de homem. Nascendo da Virgem Maria, ele tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, ele, o Redentor do homem, Cristo. Então, esse é um trecho tirado da encíclica Redemptor Hominis, no número 8. Então, assumindo a nossa condição humana, Cristo, na sua ação redentora, mostra para cada um de nós, mostra para mim, para você, que não somos escravos das nossas paixões. Que aquela conversa lá da filáusia, né, e das suas filhas, elas não têm que fazer bagunça na nossa vida. Não é o amor desordenado que deve reger a nossa vida, mas nós devemos recordar a fonte de todo o amor, que é Deus. E unido a esta fonte, unindo o nosso coração a essa fonte, amar incondicionalmente. Então, qual é a solução, Vinícius, para a cura da filáusia, para evitar que as 3 filhas venham e façam desordem na nossa vida? Se espelhar na vida de Cristo. Assumir
Cristo como Senhor da tua vida, da tua história, e buscando uma vida de ascese, ou seja, jejum, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas já dando spoiler, assumindo as obras quaresmais, assumindo uma vida sacramental, assumindo uma vida de oração, assumindo o estudo da Sagrada Escritura, conhecendo mais sobre a fé católica, vivendo mais a fé católica, tendo atos de caridade, de doação ao outro. Tudo isso vai reordenando, vai mostrando assim, olha, o centro é Deus e através dele as outras coisas vão se ajustando. Não é um caminho fácil. Jesus não prometeu caminho fácil para nós. Olha a proposta dele, né? Quer me seguir? Toma a tua cruz. Veja, voltando um pouco nas aulas anteriores, por isso que a gente falava que prazer e felicidade, por vezes eles não vão estar juntos, porque olha a proposta de Cristo. Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, ou seja, sai do centro, deixa o troninho, né? Deixa o trono do rei. Eu gosto sempre de usar essa imagem que me veio uma vez quando eu meditava sobre essas realidades dos vícios e dos pecados capitais. É como que nós subíssemos num trono gigantesco, sendo que, pronto, vamos melhorar. Sabe aquele trono do Papai Noel que aparece todo final de ano, aquele trono gigantesco? Aí senta a criancinha de 5 anos, fica com as perninhas balançando e bota algum gorro, alguma coisa na cabeça dele, maior do que a cabeça dele, então ele fica uma cena cômica, né? Um cetro gigante, a criança fica quase caindo, né, ali. Somos nós quando nós queremos assumir o local de Deus na nossa vida. Nós somos como essa pequena criança. O trono muito grande, nós queremos assumir algo que não é condizente com a nossa realidade. Então, guarda essa imagem, né? Quando você quiser aí viver as distorções, né, do amor próprio, fala, olha, trata até com uma forma cômica, né? Lá vai eu de novo, né? O reizinho querendo sentar no trono, né? Abordar assim, só um parênteses, abordar assim essas questões também ajuda, né? Ter a leveza e o bom humor ajuda a gente a dar passos, porque a caminhada cristã é uma caminhada exigente, mas não é porque ela é exigente que ela tem que ser algo penoso, algo triste. Não, o cristão é alegre, o cristão é bem-humorado, né? O bom humor, ele é de certa forma exorcístico, ele elimina a ação demoníaca, né? Onde há um bom humor, um verdadeiro humor, uma verdadeira alegria, o demônio se irrita com uma alma alegre. Por quê? Porque a alegria é um dom de Deus. Mas, fechado parênteses, vamos seguir aqui. Nessa aula, eu quero fazer uma analogia com a vida de Cristo e como Cristo, com a sua vida, ele conseguiu fazer para nós, ele conseguiu nos ensinar como vencer as 3 filhas da Filáusia. Como que a gente vai ver isso, Vinícius? Aonde a gente vai ver isso? Quero convidar você, se você tiver com a sua Sagrada Escritura, a abrirem o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, e aí versículos de 1 a 13. Capítulo 4, versículos de 1 a 13. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu, e terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram dados e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém,
ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, o que esta passagem vai falar sobre concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, Vinícius? Vamos pegar cada uma das 3 tentações. A primeira tentação: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, olha como o demônio vai abordar. Se és o Filho de Deus, começa com uma negação da identidade. O pecado, de certa forma, é uma negação de nossa identidade, porque o pecado não faz parte do homem. O pecado, ele acaba orbitando na vida do homem pela inclinação do pecado original, pela concupiscência. Mas o pecado não é do homem. O pecado não é da essência do homem. A essência do homem é a bondade, é a verdade, é a beleza. Então veja, se és filho de Deus, já coloca em questão a identidade de Jesus. Ordena essa pedra que se torne pão. Aonde que Satanás está tentando tentar, ficou ótimo, né? Está a tentar o nosso Senhor. Na fome. A passagem vai dizer, 40 dias estava com fome. Suas necessidades de sobrevivência, lembra? Libido amandi, o seu desejo para sobreviver. Naturalmente, sendo o verdadeiro homem, Jesus teve fome. A passagem diz que ele estava com fome. Mas olha a resposta que Jesus dá. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que ele vai dizer aqui? O homem não se resume a necessidades físicas. Ele tem uma fome maior. O homem não é restrito a esses prazeres. O homem busca a felicidade. Lembra que a gente falou? Se você não lembra, ou se você não viu, volta alguns vídeos que a gente fala sobre a diferença entre felicidade e prazer. Então Jesus combate a concupiscência da carne com um conselho evangélico. Qual é o conselho evangélico? A castidade. Isso mesmo, a castidade. A castidade é uma virtude aonde os nossos desejos são direcionados, baseando-se na temperança e outras realidades, para amar de forma adequada a cada um. Então, pra gente, eu quero dar um conceito mais fácil de castidade para você, tá? Castidade é professar que Deus é o nosso único amor. Então, uma pessoa casta, a gente resume castidade só por ausência de sexo, né? Você tá, mas pedra, pão, o que tem a ver? Não. É dizer, um coração casto é um coração que professa: Deus é meu único amor. E Ele sendo meu único amor, por estar nele o meu coração, eu consigo amar a cada um que Ele me pede de forma devida. Porque Ele é o foco do meu amor. E direcionando a Ele o meu amor, Ele me ajuda a direcionar a cada um o que é devido. Veja que interessante. Enquanto Eva deseja consumir aquele fruto, Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem, não só da saciedade dos prazeres, mas o homem busca lá no fundo, no seu interior, a felicidade. E aí, qual obra quaresmal que nos ajuda a ordenar essa paixão? O jejum. Porque o jejum vai trazer ao nosso corpo essa perspectiva. Não são só os prazeres. Abster-se de um alimento, abster-se de fazer algo que gosta, fazer com menos intensidade. São José Maria Escrivá vai dizer, sair da mesa sempre com um pouco de fome. Tudo isso vai ordenando essas paixões que nós temos pelas realidades que buscam manter a nossa sobrevivência, dizer, sim, isso é importante, mas não é o mais importante. Você não é só feito de carne. Você não está
só neste mundo, você está nesse mundo, mas em vista de um mundo maior, você é peregrino nessa terra. Sempre bom lembrar isso. Segunda tentação, eu te darei todo este poder e a glória destes reinos. Ou seja, aqui Satanás está tentando nosso Senhor para o possuir, ter a posse dos reinos da terra. E a resposta de Jesus: adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. A proposta de possuir que o demônio traz a Jesus é combatida por nosso Senhor pelo gesto de dar-se a Deus, de servir. Veja que lindo. Enquanto toma o fruto, os nossos primeiros pais, o novo Adão se doa na cruz, abre os braços na cruz. Jesus então combate a concupiscência dos olhos, essa sede por possuir as coisas, com a pobreza. O conselho evangélico da pobreza. O que é a pobreza? É a ausência de bens? Não, Vinícius. A pobreza... Não, Vinícius, não. Você que nos ouve, né? Pobreza é proclamar que Deus é a tua única riqueza. E sendo Ele a única riqueza, todos os bens dados nesta terra serão administrados conforme a providência ou conforme o desígnio divino. Mas Deus é a tua única riqueza. Aqui que nos ensina muito, né, é o livro de Jó. Né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Esta pobreza é não ter o coração apegado às coisas dessa terra, mas ter o coração apegado no verdadeiro tesouro, que é Deus. Um coração pobre não é um coração que não tem bens. Pode ser que aconteça de não ter bens materiais, mas um verdadeiro coração, essa pobreza evangélica é um coração que não está apegado a essas coisas materiais, mas apega-se em Deus. Não quer dizer que ele não leve em consideração e não veja a importância dos bens materiais. É ridículo dizer, não, né, vamos viver como hippies. Né? Não, nós precisamos dos bens, mas não os tendo, não quer dizer que nós não seremos felizes. Os bens têm uma finalidade para nos conduzir à felicidade. Então, qual que seria a obra quaresmal que nos ajuda a ordenar essa concupiscência dos olhos? A esmola. Dar daquilo que nós temos. Né? E não dar daquilo que sobra, mas por vezes é importante tirar, né? Ter uma perda para poder experimentar esse não apego das coisas. Né? Fazer essas experiências de, olha, eu quero doar. Né? Por vezes as pessoas, né, vão doar para a igreja, vai ter um bazar, aí doa uma cueca, já o fato de doar cueca eu já acho absurdo, né? Mas aí é opinião particular, mas doa a cueca e ainda a cueca furada, doa uma camisa e sempre é uma camisa assim de eleições ou de grupo jovem, alguma coisa. Não, doe coisas boas também. Doe, às vezes sim, vai passar um irmão de rua que precisa, ok, você dá ali aquilo que você tem disponível, mas faça o exercício de dar também aquilo que você olha e fala assim, poxa, essa aqui, né? Tenta fazer esse propósito aí que você vai ver como você vai se tornar uma pessoa desapegada, uma pessoa que não inclina o seu coração. Lembra o que Jesus disse, né? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se você vê nos bens dessa terra o seu tesouro, é isso que você vai colher no final da tua vida. Então, pensa bem. E a terceira tentação, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. A resposta do Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. A posição diante de Deus não é uma posição de exigência, mas de agradecimento. Deus não nos deve nada. Deus nos deu tudo. E por nos dar tudo, nós devemos agradecê-lo. Nós devemos ter um coração agradecido. Como Jesus então nos ensina a combater a soberba da vida? Com a obediência. O que então seria essa obediência? Deus é meu único Senhor. Ele é aquele
que reina sobre a minha vida. Ele é aquele que determina os meus passos. Ele é aquele que direciona. Ele que me deu tudo. Ele que é o meu tudo. Então, veja que bonito quando a gente entra nessa perspectiva de entender que a gente sai de um vitimismo, ou de Deus me deve. Não. Ninguém te deve nada. Você já tem a vida, você já tem saúde, você tem N coisas aí completa na tua história, né? Posso completar aqui na minha, mas Deus te deu tantas coisas, Deus te deu tantas graças. O simples fato de nós existirmos já é algo que nós deveríamos agradecer constantemente a Deus. Deus não tinha obrigação de nos criar, mas nos criou por amor. Então devemos a Ele esta obediência, devemos a Ele esse agradecimento. E qual obra quaresmal que nos ajuda a ordenar a soberba da vida? A oração. Né? E aqui quero recorrer à minha querida patrona, né? A querida patrona do Centro de Estudos Imago Dei, a belíssima Flor do Carmelo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai dizer que a oração é um suspiro a Deus, né? É um simples balbuciar a Deus, né? Chamar Deus de Pai, fala de forma belíssima. A oração é esta presença de um coração mendicante ao Rei dos Reis. Né? O Santo Agostinho vai falar que o homem é um mendigo de Deus. Isso é lindo, né? O homem é alguém que se sente, se ele olha para si mesmo, ele vê as suas misérias, vê a sua pequenez, por isso ele recorre àquele que tem tudo, que é Deus, que é aquele que nos criou. Então Cristo é o Verbo do Pai e, sendo o Verbo do Pai, revela por sua vida o que devemos fazer. Então a Quaresma é o tempo favorável, um retiro anual, assim posso dizer, proposto pela Igreja, para que façamos um profundo exame de consciência. E aqui quero ajudar, né, em algumas coisas. Se você está vendo isso durante a Quaresma, antes da Quaresma, em preparação, ótimo. Se você está vendo depois, essa meditação, ela vai valer sempre, sempre. A todo momento nós temos que fazer esse exame de consciência, porque aqui está, de certa forma, o centro dos grandes problemas que nós temos. Então lá vai as perguntas. Quais são meus amores que me afastam de Deus? Aonde o meu coração hoje se inclina? A quem eu tenho amado? Estes amores têm me aproximado ou me afastado de Deus? Quais são os bens que eu busco? Eles têm verdadeiro valor ou passam? A quem eu busco servir diariamente em minha vida? A quem eu busco inclinar, dar sentido à minha vida? Vejam que são perguntas que exigem um pouquinho aí de tempo. Então, para o vídeo, medita, reza. Se você pode ir à Capela do Santíssimo Sacramento, vá. Se você pode ir para um lugar reservado, com a palavra, né? Leia esse texto de Lucas 4, 1 João, né? A primeira carta de São João. Medite, faça esse profundo exame de consciência. Se a tua consciência te acusar, procura a confissão, né? Restabelece, retorna. Né? Como o Pai misericordioso, de braços abertos, foi correndo em direção ao Filho, o Pai do céu também faz isso conosco. Estamos quase terminando a primeira parte desse nosso mini curso. Na próxima aula nós falaremos de forma geral sobre os pecados capitais e como nós podemos vencê-los, apoiados em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer por você ter ficado aqui conosco até o final desse vídeo. Eu quero te pedir que deixe o seu like se esse vídeo agregou algo para a sua vida e nos ajude a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.